A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e aprendendo com as explicações do livro de Mateus. Nós já lemos 20 capítulos de Mateus. Hoje a gente vamos ler o capítulo 21. Glória a Deus. Eu e você e eu, nós estamos lendo a Bíblia. Glória a Deus. Além de ler a Bíblia, está ouvindo a palavra de Deus, está recebendo a palavra de Deus e está tendo explicações na palavra do Senhor, porque não é só ler sem explicação. Glória a Deus. Como diz um capítulo que diz: como eu vou entender se não me explica? Glória a Deus. Como o Evangelho de Jesus vai ser pregado se não há tem quem pregue? Estamos aqui para pregar e você para ouvir, em nome de Jesus. E eu já te agradeço a Deus e a vocês que estão compartilhando, em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor e exaltar em nome de Jesus. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Eita glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrarei uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. E logo os enviaram. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, e eis que o teu rei aí te vê humilde, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenaram. Ou seja, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um evento daquela época, que era o tempo de Sexta-feira Santa, pessoa que chama Sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira Santa. Glória a Deus. E o Senhor, a entrada triunfante naquele lugar, o povo adorou a entrada dele. Glória a Deus. Preste bem atenção. Ora, tudo isso aconteceu. E diz a filha de Sião: eis que o teu rei aí te vê humilde e assentado sobre uma jumenta. E Jesus ordenou-lhe para que fizesse o que ele mandou fazer. E trouxeram a jumenta e juntou sobre ele e puseram as suas vestes, fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes, suas vestes pelo caminho, e o outro cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho.
E a multidões, tanto os que ia adiante como os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória ao nome santo do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e dos cadeiras e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse-lhe: Esta está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tardeis convertido em covil de ladrões. Eita glória! E foram ter com ele ao templo, e cegos e coxo, e curou-os ali. Vendo então os principais dos sacerdotes, preste bem atenção, glória a Deus, que fazia os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os fariseus indignaram-se porque as crianças estavam clamando, dizendo: Hosana ao filho de Davi. E disseram-lhe: Ouve o que este diz. E Jesus lhe disse: Sim. E Jesus disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das crianças de peito que tiraste o perfeito louvor. Jesus estava falando na cara deles. Quando Jesus era criança, que foi para o Egito fugido, ele matou um monte de criança procurando Jesus para matar. Não encontrou porque Deus mandou Jesus ir para o Egito, certo? E ele matou as crianças da mesma idade de Jesus na época. E Jesus aqui já com 33 anos e passou na cara deles. Preste bem atenção, povo de Deus. É isso que eu digo, é ler e explicar a palavra do Senhor. Olha aqui. E os meninos clamando no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se porque ouvia isso, e disseram-lhe: Ouve o que este diz? E Jesus respondeu, disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das crianças de peito, que é criança mesmo, de peito, tiraste o perfeito louvor, tiraste. O que foi que os escribas tirou? Os escribas tirou o perfeito louvor da boca das crianças de peito, que foi na época, teimava as crianças que ainda estavam mamando ali. Glória a Deus. Criança de 1 ano até 2 anos, eles mataram todos. Glória a Deus, aleluia. Pela boca do menino e das crianças.
que tem o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E amanhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folha. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. Para muitos aqui que eu tenho lido, uns dizem que é uma parábola. De jeito nenhum, aqui foi uma palavra de Deus. O motivo era para mostrar para os discípulos que Deus poderia, aleluia, e pode, aleluia, dominar a floresta, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Em continuação, os discípulos disseram, vindo isto, maravilharam-se e dizendo, como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo que se tiver fé e não duvidar, não só farei o que foi feito. O que foi feito? Falou com a figueira, não tem fruto, e a figueira secou. Falei o que foi feito. A figueira. Mas até se a esse monte disserdes, ergue a ti e precipita-te no mar, assim será feito. Glória a Deus. Ou seja, tem uns versículos que falam o monte, joga esse monte que ele é transferido para o mar, mas aqui o Senhor está falando, é isto mesmo. Pega este monte e deserte-se e ergue-te e o precipita-te no mar, assim será feito. Segundo a tua fé, o Senhor estava ensinando os discípulos a ter fé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E chegando o templo, encerrou-se dele, e estando já ensinando o príncipe dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade faz isso, quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe, eu também vos perguntarei uma coisa. Cima, desde também, dizes, 1, 2, 3, 4, cima, dizes também, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, donde ele era, do céu ou do homem? E pensavam entre si, dizendo, se dissemos que é do céu, ele nos dirá, então por que não creste? Aleluia. E se dissemos que é do homem, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E podendo a Jesus, disseram, 1, 2, 3, 4. E respondendo a Jesus, disseram,
não sabemos. Ele disse-lhe: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Pronto, é assim. Mas a parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece um homem que tinha 2 filhos, dirigindo-se a um primeiro, disse: filho, vai, trabalha hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi trabalhar. O outro, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe igualmente, igual modo. Respondendo-se ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Eita glória! Porque João veio a vós no caminho de justiça e não creste, mas os publicanos e a meretriz creram. Vos, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Glória a Deus. Ou seja, as prostitutas creem na palavra do Senhor. Muita gente perversa creia, recebe Jesus e eles não creram. Hoje, quantas pessoas não tem que não creem no Senhor? Aleluia. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, construiu nele um largar, edificou uma torre ao redor e a lavradores, e assentou-se para longe, enxergando o templo dos frutos. Maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, O reino de Deus foi tirado de uma nação para dar os seus frutos. Ou seja, Jesus era para o povo do judeu, povo de Israel, e foi rejeitado pelo aquele povo para dar a nós, para dar um povo que dê os seus frutos. Imagine o que aconteceu depois que foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Quantas pessoas não aceitou Jesus, que multiplicou do povo de Deus, povo de Israel. Porque o povo de Israel já são povo de Deus. Glória! Mas como isso aqui foi tudo projetado, que era para ele endurecer menos coração, que era para sobrar para a gente. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus só está conosco. Nós só temos essa liberdade porque foi rejeitado pelo judeu, pelo povo dele, para ficar conosco. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus já mostrou ali, glória a Deus,
que qualquer um poderia receber Jesus como Salvador da vida dele. Glória ao nome santo do Senhor. E portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado dele lá e será dado uma nação que dê os seus frutos. Eita glória! Mas nós somos a nação de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o que cai sobre estas pedras despedaça-se, e aqueles sobre que ela cai ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, e deteram que falava dele, prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por povo profeta. Ia prender Jesus ali, mas o povo tinha medo do povo e fizeram uma trama satânica com Jesus para prender, mas era tudo um projeto do Deus vivo todo-poderoso para que esta graça, aleluia, recebesse nós hoje, viesse para nós hoje, viesse para nós, para que até o tempo da nossa vida, quem seja vivo, viesse para aquele que ainda vai nascer, aleluia. Porque você tem um livre-arbítrio para escolher o que você bem quiser. Uma coisa eu te digo, você que não quer saber de Deus, uma coisa eu te digo, essa vida aqui é passageira. A vida com Jesus não é. O tempo passa e Jesus continua com seus 33 anos. Eita glória! É do Espírito Santo esta palavra. Jesus está com a mesma idade. Não ficou velho. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Jesus não ficou velho, Jesus tem 33 anos até hoje. Jesus não é aquele coitadinho mais de você pegar, colocar a coroa nele. Eita! Jesus agora é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Jesus foi aquele que morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. Não teve outro. Aleluia! Glória a Deus. No fim do tempo vai acontecer um episódio desse, que o camarada vai morrer e com 3 dias ele vai ressuscitar para o povo ver que ele, para enganar, dizer que ele é Deus, para enganar que ele é Deus. Glória a Deus. Mas o povo de Deus, o povo crente, não se engana. Não se engana, povo de Deus. Eu quero dizer para vocês que no capítulo anterior que eu li aqui, na história do jumentinho, aquele povo que estava dizendo, não as crianças, o povo adulto que disse aqui, as crianças disse porque viu o povo adulto dizer já: Hosana, o filho de Davi. Esse povo que pegou o lençol, colocou no chão, cortou ramos e colocou no chão e saiu espalhando, aquele povo que estava exaltando Jesus, dizendo que Jesus era o rei e Jesus era o Messias. Este mesmo povo que estava louvando ao Senhor, foi esse mesmo povo que crucificou Jesus. Era como que seja a mente estava aberta, mas não estava, ou seja, foi fechada.
ficaram cegos de novo, cego de entendimento. Foi esse mesmo povo que louvou o Senhor, colocou ramo no seu passar, glória, Hosana, Hosana, o Filho de Deus, Hosana, o Mestre, Hosana nas alturas. Eita glória, Hosana, o Filho de Davi. Bendito que venha em nome do Senhor. Eu quero dizer para você, esse mesmo povo, que estava exaltando, glorificando o Senhor, foi esse mesmo povo aqui que crucificaram o Senhor, crucificam, foi esse mesmo povo. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quanto não tem desse hoje, louva o Senhor, glorifica, canta que é uma benção, canta tanto que igualmente uma cigarra que racha até pelas costas de tanto cantar, e de repente não está cantando mais para Jesus, não canta mais nas igrejas, recebe uma seta do maligno e vai louvar para o mundo. Talvez porque ganhou muito dinheiro, não soube nem o que fazer, subiu para a cabeça, se desviou da presença de Deus, e o fim deles ninguém filma, ninguém conta as histórias do final. É um final miserável, é um final pobre, ou muito doente, com mal, outros com um monte de dinheiro e não tem como comprar a cura. Glória a Deus. E às vezes é filho de cantor, filho de cantora, às vezes é filho de pastor. Por que isso? O mesmo jeito foi daquele tempo, que o pessoal glorificava a Deus e eles mesmos pediu a crucificação do Senhor. Eu vou terminar por aqui. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês que também a gente lemos o capítulo 21 de Mateus. Foi um pouco triste, mas é um pouco de sabedoria para a gente entender que às vezes a pessoa prega, está pregando muito e às vezes está cantando muito, mas não está dentro do coração, está da boca para fora, a mente longe. E de repente a gente vê essa pessoa desviada. Hoje a gente ainda tem misericórdia, ainda vai orar e tudo, mas tem uns que não volta mais, pessoal. Tem um aí que eu não quero falar o nome, né, para o meu canal não cair. Mas tem duas letras aí que talvez vocês sabem quem é, um tal de JA, né, que eu não quero falar o resto. Se você observar na internet, você vai ver a história dele. Mas eu agradeço a Deus por Deus ter me sustentado até aqui e sustentado você. Aleluia. Clama o sangue de Jesus, comece a orar porque as coisas estão sérias, povo de Deus. As coisas invisíveis que a gente não vê, este é o perigo. Você se livra de um buraco, se livra de uma pedra, vê o inseto, se livra dele, mas as coisas espirituais só se livra na oração. É isso que eu estou te dizendo. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade em nome de Jesus. Compartilha aí, pessoal, para mais gente ver. Aleluia. Que ontem teve um episódio aí, né, sobre o político. Glória a Deus. E poucas pessoas vídeo. E eu quero que vocês vejam o meu vídeo de ontem, né? E compartilhem, porque teve pouca pessoa que viu o meu vídeo de ontem. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém?